Todos os anos, os americanos com mais de 60 anos gastam em média US$ 900 americanos em suplementos alimentares. Em todo o mercado, esse número chega a 35 bilhões de dólares americanos anualmente. Esta é uma indústria onde nenhum ensaio clínico revisado por pares documentou uma extensão mensurável da expectativa de vida humana nas doses vendidas nas prateleiras das lojas. Nas aldeias do norte de Okinawa, no Japão, o orçamento para suplementos é zero. As mulheres que vivem além dos 100 anos lá, mais per capita do que em qualquer outro lugar da Terra, gastam esse dinheiro em outra coisa. A maioria delas gasta em sementes. Essa lacuna tem uma causa documentada. Um estudo de migração de 2004 acompanhou okinawanos que se mudaram para o Brasil e adotaram uma dieta ocidental. Em 2 gerações, suas taxas de doenças se igualaram às da população local. A comida mudou os resultados, acompanharam o que significa que os insumos são a variável e os insumos são alteráveis. Nos próximos 20 minutos, você aprenderá o sistema de 3 partes que os centenários de Okinawa usam há décadas para prevenir exatamente as doenças que os gastos farmacêuticos no Ocidente não conseguiram deter. Ao final, você conhecerá a prática específica. Ela tem um nome no dialeto de Okinawa que a maioria dos pesquisadores ocidentais nunca citou. Isso substitui US$ 900 americanos em suplementos por 5 plantas e 15 minutos por dia. E também vou lhe contar o único erro que as pessoas cometem quando tentam fazer essa mudança pela primeira vez. Parece exatamente a atitude certa, mas produz o resultado oposto. Aqui está o que a maioria das pessoas com mais de 55 anos faz quando a inflamação começa a aparecer. Elas recorrem ao ibuprofeno, ou encomendam uma cápsula de cúrcuma online, ou uma cápsula gelatinosa de óleo de peixe, ou uma fórmula de suporte articular. A indústria de suplementos se construiu especificamente para atender a essa busca. O problema não é a intenção, o problema é o sistema de entrega. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, tem efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores documentados. Múltiplas revisões revisadas por pares no PubMed a associam ao retardamento da progressão da doença de Alzheimer. Okinawa tem 1/3 da taxa de demência da Europa Ocidental. Os pesquisadores que investigam essa lacuna continuam encontrando a mesma coisa nos pratos de Okinawa. Cúrcuma consumida diariamente em forma de alimento com gordura e pimenta do reino, não em uma cápsula. Aqui está o motivo pelo qual essa distinção é importante. A curcumina tem baixa biodisponibilidade natural. Absorvê-la requer 2 coisas. Uma cápsula de suplemento quase nunca inclui gordura e piperina, o composto ativo da pimenta do reino. Sem esses 2 ativadores, a maior parte do que você engole passa pelo sistema digestivo sem ser absorvida. A indústria de suplementos vende a você o composto. Os okinawanos o comem da maneira que ele realmente funciona. Esse é o falso culpado neste vídeo. Não a cúrcuma. A versão em cápsula da cúrcuma comprada como um atalho para algo que só funciona dentro de um sistema alimentar completo. 3 coisas explicam a lacuna de saúde de Okinawa. Primeiro, como eles usam suas plantas anti-inflamatórias e criticamente como as ativam. Segundo, o alimento específico que controla o açúcar no sangue de uma forma que nenhum suplemento replica. Terceiro, uma prática tão incorporada à vida diária que a maioria dos pesquisadores ocidentais inicialmente a ignorou por completo. Essa terceira parte é onde reside o verdadeiro mecanismo. O estudo dos centenários de Okinawa está em andamento desde 1975. É um dos estudos populacionais de longevidade extrema mais longos da história da medicina. Uma de suas principais descobertas publicadas é esta: os alimentos mais comumente consumidos pelos centenários de Okinawa funcionam simultaneamente como alimento e como remédio. Os pesquisadores publicaram uma lista documentada. A cúrcuma, chamada de uxtim no dialeto de Okinawa, aparece nela ao lado do melão de São Caetano, batata doce, artemisia, gengibre e folhas verdes escuras. O que isso significa na prática é que cada refeição combate a inflamação não como um protocolo de suplemento adicionado ao topo de uma dieta regular, mas como a própria dieta. Go Shinzado tinha 104 anos quando o pesquisador Dan Buettner a visitou na aldeia de Ojimi, na parte mais ao norte de Okinawa, a região com a maior concentração de centenários da ilha.
Ele pediu para ver seus suplementos de longevidade. Ela o levou para fora. 5 plantas, as mesmas 5 que ela cultivava há 80 anos, todas a 15 passos da porta de sua cozinha. A cúrcuma era uma delas. O mecanismo é documentado. A curcumina inibe o NF-κB, um interruptor molecular que controla a expressão de genes inflamatórios em todo o corpo. Quando o NF-κB é cronicamente ativado, o resultado é a inflamação sustentada de baixo grau que está na base das doenças cardiovasculares, do declínio cognitivo e de vários tipos de câncer. Okinawa tem taxas de câncer de mama e de próstata 80% menores do que os Estados Unidos. Essa estatística vem diretamente do estudo dos centenários de Okinawa. Não é uma tendência geral de uma pequena amostra. É um número de um conjunto de dados de 50 anos, cobrindo milhares de indivíduos. O problema da biodisponibilidade é solucionável. A piperina da pimenta do reino aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Esse número vem de um estudo publicado na Planta Médica em 1998 e foi replicado várias vezes desde então. A gordura acelera ainda mais a absorção ao tornar a curcumina um composto solúvel em gordura acessível ao sistema digestivo. Os okinawanos não tomam uma cápsula de curcumina. Eles cozinham a cúrcuma em um refogado com uma pequena quantidade de óleo. Adicionam pimenta do reino e a comem como parte de uma refeição que também contém proteína e fibra. A matriz alimentar entrega o que a cápsula isolada ignora. O nível 1 começa esta semana. Uma colher de chá de cúrcuma ralada, fresca ou em pó seco, adicionada a algo quente, um caldo de miso, um prato de arroz ou ovos mexidos cozidos em uma pequena quantidade de óleo, com uma pitada de pimenta do reino ao lado. Essa combinação é o par de ativação. Não requer uma receita específica. Não requer uma reformulação das refeições. Requer repetição. O estudo dos centenários de Okinawa documenta isso como um hábito diário. 5 dias por semana não é o protocolo de Okinawa. Todos os dias não é uma dose concentrada. Uma dose consistente, pequena e ativada. A distinção entre essas duas abordagens, dose alta e episódica versus pequena e diária, é a mesma distinção que separa o modelo de suplemento do modelo alimentar. Um é construído em torno de insumos dramáticos. O outro é construído em torno de estrutura. Uma coisa que você pode fazer agora mesmo, antes que este vídeo termine. Se você tem cúrcuma e pimenta do reino na sua cozinha, combine-as em algo quente. O mecanismo não requer um prato específico, requer gordura. Calor e piperina na mesma refeição. Esse é o nível 1. Antes de passar para a segunda parte aqui, está um número que coloca os dados sobre o câncer em contexto. Menos da metade. Essa é a taxa de câncer de ovário e de cólon em Okinawa, em comparação com a média ocidental. Também do estudo dos centenários de Okinawa. Estas não são diferenças marginais. São lacunas em nível populacional que a equipe de pesquisa passou décadas tentando explicar. O padrão alimentar, alimentos anti-inflamatórios, consumidos diariamente em sua forma integral com seus ativadores naturais, é a variável mais consistente em todos os dados, não um único alimento. O padrão esta é a base, mas é responsável por cerca de 30% do que a pesquisa documenta. A segunda parte é onde a maioria das pessoas no Ocidente tem uma lacuna específica e mensurável, e onde um alimento que a maioria dos nutricionistas ocidentais nunca recomendou a preenche diretamente. O que ele previne é a condição mais responsável pela perda de independência física após os 65 anos. As taxas de diabetes tipo 2 em Okinawa estão entre as mais baixas do Japão. As próprias taxas do Japão já estão significativamente abaixo das dos Estados Unidos. As de Okinawa são ainda mais baixas, e o estudo dos centenários de Okinawa liga isso diretamente à dieta, não apenas à genética ou aos níveis de atividade. O alimento mais associado a essa lacuna é o goia, ou melão de São Caetano. O melão de São Caetano não é um suplemento, é um vegetal. Parece um pepino verde claro com uma superfície enrugada e verrugosa. Tem um sabor intensamente amargo. Esse amargor não é acidental. Ele vem dos compostos ativos que o tornam clinicamente relevante. Charantina polipeptídeo P e vicina são os 3 mais estudados. Todos os 3 têm efeitos documentados de redução da glicose no sangue.
confirmados em múltiplos estudos clínicos e populacionais. Dados do estudo dos centenários de Okinawa, cruzados com análises nutricionais da dieta tradicional, identificam consistentemente o Goya como um mecanismo-chave nas taxas dramaticamente baixas de diabetes observadas na região da Zona Azul. Aqui está o que nenhum suplemento replica: a matriz completa de um alimento integral. Quando você come melão de São Caetano, você obtém os compostos ativos, junto com fibras água e micronutrientes que regulam como esses compostos interagem com seus sistemas digestivo e endócrino. Uma cápsula de extrato de melão de São Caetano retira a maior parte desse contexto. O resultado é um composto com menos cofatores, absorção mais variável e sem fibras para retardar a interação da glicose, que torna o alimento integral eficaz. Os okinawanos comem Goya de 2 a 3 vezes por semana, refogado com tofu e ovo em um prato chamado Goya Champuru, uma das refeições mais consumidas na região da Zona Azul do norte de Okinawa. Preparo simples, ingredientes baratos, frequência consistente. Não existe nenhuma versão em suplemento disso que produza o mesmo resultado, porque o resultado vem do alimento, não de qualquer composto isolado que ele contenha. Esta é a armadilha moderna, a suposição de que o composto é o remédio. Em Okinawa, o alimento é o remédio. O composto é uma parte de um sistema que só funciona intacto. O nível 2 se estende pelo primeiro mês. Se você tem acesso ao melão de São Caetano em mercearias asiáticas, ele é amplamente disponível e barato, geralmente custando menos de $2 americanos. Adicione-o à sua dieta 2 a 3 vezes por semana, refogado com uma pequena quantidade de óleo. Se o melão de São Caetano não for acessível onde você mora, o nível 2 muda sua prioridade. Plante um vaso de cúrcuma ou gengibre em casa. Um único vaso no parapeito de uma janela ou no canto de uma varanda. Não porque a planta produza mais do que você poderia comprar em um mercado, mas porque o ato de cultivá-la faz parte do protocolo. E essa parte é a que o sistema de saúde ocidental ignorou completa e consistentemente. Aqui está o dado que importa. Quase todos os centenários de Okinawa, documentados na pesquisa das zonas azuis, cultivam ou cultivaram uma horta. Dan Buettner relata isso consistentemente em várias visitas de pesquisa a aldeias de Okinawa ao longo de muitos anos. A horta não é decorativa, é funcional. Ela proporciona movimento físico diário, de baixa intensidade, agachar, carregar, caminhar em terrenos variados. Proporciona exposição regular à luz solar. Fornece uma fonte diária de alimentos frescos e anti-inflamatórios, sem nenhuma cadeia de suprimentos entre a planta em crescimento e a cozinha. E fornece algo que a literatura de pesquisa sobre longevidade aponta consistentemente como um fator mensurável, um senso diário de propósito e agência contínua sobre a própria saúde. A lacuna entre uma pessoa que encomenda cápsulas de cúrcuma online e uma pessoa que cultiva cúrcuma em um vaso não é principalmente nutricional, é comportamental. A cápsula é passiva. A horta exige que você compareça todos os dias. Agora aqui está o segundo número desconfortável, e ele é importante para o que você está prestes a ouvir. De acordo com dados da AARP, 75% dos adultos americanos com mais de 65 anos tomam pelo menos um medicamento prescrito de uso contínuo. O gasto anual per capita com saúde para essa faixa etária está entre os mais altos de qualquer população da Terra. Okinawa, historicamente a província mais pobre do Japão, teve o menor gasto anual com saúde de todo o país. Não apesar de sua pobreza, em parte por causa de como a prevenção era vista lá. Os medicamentos nunca foram necessários na mesma proporção porque os insumos que previnem doenças crônicas foram incorporados à vida diária desde o início da idade adulta em diante. Você agora entende 60% do sistema. A terceira parte une as outras duas e tem um nome específico no idioma das pessoas que a construíram. A frase é Nuiguzui. No dialeto de Okinawa, traduz-se diretamente como "deixe o alimento ser o seu remédio". Isso não é folclore. É um princípio organizador para toda uma abordagem da vida diária, uma que antecede a indústria de suplementos em séculos e sobreviveu a todas as tendências alimentares pelas quais o Ocidente passou nos últimos 50 anos.
e tem uma estrutura física, um tipo específico de horta chamada Kusuibata, que significa horta medicinal no dialeto local, não uma horta com uma ou duas plantas úteis em um canto. Uma horta projetada desde o início em torno de plantas que são simultaneamente alimento e remédio, onde a distância entre a planta em crescimento e a refeição é medida não em dias de transporte, mas em passos da porta da cozinha. A Kusuibata Jigou Shinzado continha 5 plantas. A batata doce de Okinawa, a principal fonte de calorias para os centenários da região rica em antioxidantes e antocianinas, documentada pelos pesquisadores do OCS como um pilar alimentar consumido em quase todas as refeições. Soja em forma fermentada como miso ou fresca como edamame. A artemisia, chamada de moususa em japonês, usada em sopas chás e como aromático culinário por décadas. Suas propriedades documentadas incluem atividade anti-inflamatória e efeitos antimaláricos verificados. Buettner documentou isso diretamente. Shinzado a usava para manter seu sistema digestivo funcionando bem. Cúrcuma e melão de São Caetano. Todas as 5 cresciam a 15 passos de sua cozinha. Ela as consumia diariamente, cozidas como chá ou em sopa por 8 décadas consecutivas. Esse é o ciclo fechado. A prática específica que substitui $900 americanos em suplementos não é um produto. É uma Kusuibata, uma horta medicinal de 5 plantas consumidas diariamente. Custo de montagem: sementes, um vaso ou um pequeno espaço ao ar livre. Custo mensal após a primeira estação de cultivo: quase zero. Aqui está o mecanismo que o ciclo 2 estava aguardando. O motivo pelo qual as cápsulas de curcumina não apenas têm um desempenho inferior, mas estruturalmente perdem o que os dados de Okinawa estão realmente mostrando. A pesquisa sobre a curcumina e a prevenção do Alzheimer é legítima e contínua, mas os dados de Okinawa não mostram uma população suplementando agressivamente com altas doses de curcumina isolada. Eles mostram uma população comendo uma pequena quantidade de cúrcuma todos os dias em uma matriz alimentar contendo gordura ao lado do melão de São Caetano para a regulação do açúcar no sangue, ao lado da artemisia para suporte digestivo e imunológico, ao lado do movimento físico diário de baixa intensidade de cuidar da mesma horta por 80 anos. Nenhum composto isolado explica a lacuna. O sistema explica a lacuna. Remova qualquer elemento e os outros perderão parte de seu efeito. Esse também é o único erro de transição, e esse é o ciclo 3 fechado. As pessoas que ouvem sobre essa pesquisa pela primeira vez frequentemente respondem adicionando um suplemento de curcumina em alta dose à sua rotina existente, raciocinando que mais é melhor. Essa é a lógica dos suplementos aplicada a um sistema alimentar. Ela não se transfere. O resultado de Okinawa vem de uma dose baixa diária de curcumina, totalmente ativada dentro de uma matriz alimentar, não do aumento de uma dose isolada. Mais de um composto mal entregue não é igual a menos de um bem entregue. A direção do erro importa. Agora, a linha do tempo: 7 dias com cúrcuma, pimenta do reino e gordura adicionadas a uma refeição diária. Você não sentirá uma mudança dramática. Isso está correto. Esta não é uma intervenção aguda. É um insumo nutricional diário que opera por acúmulo. Da mesma forma que 80 anos de cúrcuma diária constroem uma linha de base inflamatória fundamentalmente diferente do que 80 anos sem ela. Esperar um resultado na primeira semana é a mentalidade dos suplementos. Este é um modelo diferente. 30 dias com o nível 1 consistente e o nível 2 em prática melão de São Caetano 2 vezes por semana e uma planta crescendo em casa. O protocolo está produzindo 2 efeitos simultâneos: o insumo anti-inflamatório dietético e o movimento diário de baixa intensidade de cuidar de algo vivo. Esses 2 efeitos se potencializam. Essa potencialização é o que os dados de Okinawa vêm documentando em uma população observada por 50 anos consecutivos. Aos 90 dias, o princípio da Kusuibata está incorporado à vida diária. As plantas estão produzindo. O movimento não é mais uma decisão, é um hábito com seu próprio impulso. A comida está vindo a 15 passos de distância. Você não substituiu sua dieta, você adicionou uma camada a ela. A mesma camada que os centenários de Okinawa mantêm desde muito antes de a indústria de suplementos existir. Aqui está o sistema completo.
As mulheres de Okinawa vivem além dos 100 anos em taxas que nenhuma população ocidental iguala. Elas não tomam 5 medicamentos prescritos. Elas não gastam $900 americanos por ano em produtos sem efeito, documentado na expectativa de vida. Elas cultivam 5 plantas a 15 passos de sua cozinha, comem algo daquela horta todos os dias e têm uma frase para esse princípio no Igusui, que organizou a maneira como se alimentam por gerações. O que fazemos no Ocidente? Extraímos o composto, colocamos em uma cápsula, engolimos sem os ativadores que o fazem funcionar. Pulamos o movimento físico diário que vem de cultivá-lo e pagamos mensalmente por algo que não replica o original. O que eles fazem em Okinawa? Comem a comida, cuidam da horta. O remédio e a refeição são a mesma coisa. Uma coisa para fazer hoje: combine cúrcuma, pimenta do reino e uma pequena quantidade de gordura em algo quente. Esse é o nível 1. Custa menos de $1. É o mesmo insumo que uma mulher de 104 anos em Ojimi estava recebendo antes do café da manhã, na manhã em que um pesquisador apareceu para perguntar sobre seus suplementos e ela o levou até a horta em vez disso. Se esta história mudou a maneira como você olha para as plantas no seu próprio quintal, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes do seu futuro. O próximo baú do tesouro da longevidade será aberto em breve. Uma pergunta para os comentários. Você já cultiva alguma coisa em casa, mesmo que seja um vaso no parapeito da janela? Ou este vídeo fez você considerar começar? Deixe sua resposta abaixo. Todos os comentários são lidos.